utilizar como tempo de partido. Agora fala o deputado Aliel Machado. Eu me sinto muito tranquilo depois de ter tomado a minha decisão e ter declarado o meu voto contrário a essa peça específica que busca encontrar um crime de responsabilidade aonde não existe. Eu respeito o posicionamento do meu partido, que teve opiniões diversas, que está dentro do direito de fazer uma democracia. Respeito o senhor relator, respeito todos os senhores e senhoras deputados e peço para que aqueles que sirvam a carapuça, que abaixem a cabeça a partir do que eu vou falar e coloquem a mão na consciência. Eu sou de uma cidade do estado do Paraná, chama-se Ponta Grossa, nasci na periferia da minha cidade, onde moro até hoje. Infelizmente, na minha família, nunca ninguém conseguiu até hoje chegar a ter o ensino superior. Isso não é motivo de vergonha, mas é motivo de orgulho, porque eu cheguei aqui de cara limpa. Cheguei aqui de mãos limpas e não devo nada para ninguém, e faço e falo o que eu acho que deve ser falado e faço o que deve ser feito. Me perguntaram depois do meu posicionamento se eu tinha ficado muito preocupado com as pressões que estavam acontecendo e de que os deputados que naquele impeachment de 92, que eu tinha 3 anos de idade, não voltaram, não se reelegeram novamente. Eu falei, não estou preocupado, porque o tempo é o senhor da razão. O que acontece hoje, dentro desse processo que se discute nessa casa, é um aproveitamento político pela situação difícil que passa o nosso país. Vamos aos fatos. O meu primeiro discurso nessa casa foi no sentido de denunciar que o sistema político brasileiro está falido. O sistema político brasileiro é corrupto. O sistema político brasileiro toma a vida dos cidadãos brasileiros. E sempre que há uma crise, um momento de dificuldade, joga-se um boi de piranha para saciar a vontade popular e não se tem coragem de fazer o verdadeiro enfrentamento para nos livrarmos disso. E esse ano, o ano de 2016, deixa isso muito claro. O que está em jogo aqui não é simplesmente tirar ou colocar uma presidente da República. O que está em jogo nesse momento é a divisão de 2 processos, de 2 projetos muito diferentes para o nosso país. Um que não foi verdadeiro com a população de fato, que escondeu verdades durante a campanha eleitoral. Um que se aproveitou das dificuldades e de todos os benefícios que criou nos últimos anos para convencer a população que deveria de continuar e não contou a verdade sobre as finanças públicas. E o outro, que o acordo permanece e se faz nos corredores dessa casa. O outro projeto que sequer passou pelo crivo das urnas populares e através de acordo com pequenos empresários infla a população brasileira tentando encontrar uma saída que não é a verdadeira saída. Esse projeto, essa discussão é que está em jogo aqui hoje. A linha de sucessão não tem condições morais sequer para pedir voto, não tem condições morais de administrar um país como o nosso. O senhor Eduardo Cunha, que pela linha de sucessão vai ser o vice-presidente da República, responde a 7 processos no Supremo Tribunal Federal por recebimento de propina. Ontem, pasmem os senhores que me ouvem em suas casas, recebi a propina, segundo um delator, por crediário. 52 milhões de reais apenas nessa delação. É para essa pessoa que nós vamos entregar o comando do nosso país? O senhor Michel Temer, que antes se dizia contra o impeachment, que agora se diz que está apenas esperando e não atrapalha, mas tem lá no Palácio do Jaburu uma fila de políticos fazendo negociações diárias, colocando em jogo o futuro do nosso país, e vem aqui fazer discurso moralista, porque quem tem coragem não vota a favor, tem que ter coragem hoje, no momento de dificuldade, de votar contra. Quem tem coragem é quem vem aqui de cara limpa, de quem não tem um processo na justiça como eu não tenho, de quem nunca teve um contestamento jurídico ou moral para vir aqui e falar o que merece ser dito. Eu acredito que no momento de crise financeira, que no momento de crise política,
existe a necessidade de convocar o povo para tomar sua decisão. Uma nova eleição nesse momento presidencial é a única forma de se trazer legitimidade para esse processo. O Tribunal Superior Eleitoral, que não tem cor ou não deve ter cor partidária, que não negocia cargos, que está lá para cumprir especificamente o que está na Constituição Federal, tem a obrigação moral, tem a obrigação constitucional de fazer o julgamento e dizer: houve irregularidade na chapa, leia-se chapa, Michel Temer e Dilma, Dilma e Michel Temer, e caso encontre as irregularidades, entregue à nação brasileira o direito de fazer uma nova escolha. Aqueles que dizem que nesse momento está tirando um governo, engana-se, que está dando o direito da população que pede esse impeachment, também é mentira. O que a população pede é responsabilidade. O que a população quer não é Temer, muito menos Cunha. O Cunha é quem comandou durante esse 1 ano e meio, o ano de maior crise, que aprofundou a crise brasileira. E eu vou explicar por quê. O regime presidencialista, ele exige que tenha harmonia entre as casas. O governo não consegue fazer nada sozinho e o Congresso também não consegue fazer nada sozinho. O problema é que o Cunha se escondeu através do seu cargo, deixou o país de lado, afundou o governo para se defender. O problema é que ele usou esta instituição aqui para fazer negociata. Eu não vi ninguém falar do projeto que a Dilma mandou no passado de combate à corrupção. Aonde que está? Está na gaveta. Ele está na gaveta. Quem quer combater a corrupção tinha que vir aqui exigir que esse projeto fosse votado. Quem tem compromisso de combate à corrupção tinha que ter votado aqui contra o financiamento empresarial. Não votou. Está com medo. Faz uma aliança nesse momento, para a partir do momento que assuma esse possível novo governo que não vai existir, para que se coloque as questões mais retrógradas e atrasadas do país para ser colocado em votação, porque as negociações já começaram. Eu tinha uma facilidade enorme de, por conveniência, vir aqui e votar a favor, fazer o discurso fácil, fazer o discurso da economia que está em frangalhos, do povo brasileiro, infelizmente, que está sofrendo com desemprego, que está sofrendo com a inflação, mas isso não vai resolver o problema. Pensem, senhores, que me assistem, se esse governo, que foi eleito pelas urnas, com todos os seus erros, não consegue tocar um processo, não consegue tocar o país, imagina um governo que não teve um voto. Imagina um governo que não teve um voto. Eu entendo que, e repito com toda clareza e certeza, entregar esse governo para um grupo da Paulista que está financiando o impeachment, que gasta milhões de reais para que ataquem quem pensa diferente deles. Essas pessoas que aqui dentro fazem as negociatas nos corredores, as pressões aos deputados, essas pessoas não merecem respeito e não podem governar uma nação como a nossa, sem que elas tenham a certeza de que terá uma resistência do povo trabalhador, do povo que não concorda que essas ações sejam feitas pelo tapetão. Se não fosse isso, nós não teríamos posicionamentos de milhares de juristas, artistas, intelectuais, professores, que não são apoiadores desse governo. Pessoas que combatem a política econômica equivocada da presidenta Dilma, mas são pessoas que entendem que o que está em jogo não é simplesmente um processo de tirar ou colocar. Nós já temos data marcada, caso o Tribunal Superior Eleitoral não encontre indícios. É em 2018, está marcado. Prepare um projeto capaz de ganhar a eleição e venham disputar. Eu tenho uma candidata a presidente da República, que se chama Marina Silva. Eu não estou compromissado com o governo, não pedi cargo para ninguém, não aceitei conversar com Michel Temer, não aceitei conversar com o outro lado, porque eu não quero estar com o meu rabo preso para não poder vir aqui denunciar o que eu acho que está errado. Não quero e não aceito, porém,
Exijo respeito àquelas pessoas que querem fazer um debate que não é um debate simplista. Existem hoje aqui pessoas que vêm dar desculpa de que tudo está ruim somente por causa do governo. Nós também somos governo. Todos nós aqui somos governantes quando recebemos os nossos votos. E muitas vezes faltamos com a população. Vem fazer discurso moralista e votaram para aumentar o salário dos deputados. Vem fazer discurso moralista e aumentaram a verba do fundo partidário. Vem fazer discurso moralista e tem 60% respondendo processo. 60% dessa casa está amarrado na justiça. Essa casa foi eleita por um sistema que explodiu. Um sistema corrupto, que as investigações agora estão chegando em vocês. As investigações que tem uma... Quando saiu a lista da Odebrecht, parecia a filinha de vestibular dos deputados, olhando a lista para ver se não estava o seu nome lá. Isso é vergonhoso. Essa casa é tão desaprovada porque a política brasileira está em crise. A política brasileira, o povo brasileiro, não aceita mais o discurso fácil. Eles querem ação de verdade. Eles querem que as pessoas tenham coragem de subir aqui e não estejam amarradas, não estejam com o rabo preso. Eu vi que teve partido dizendo: se você votar contra o impeachment, eu vou abrir processo lá no Conselho de Ética, porque você está na lista. Partidos ameaçando deputados aqui para ir contra a nação brasileira. Eu não faço discurso fácil, eu faço o discurso que é correto. Aquilo que a minha alma exige que eu faça com responsabilidade, para daqui a 5, 10 anos, eu poder olhar para o meu filho, para eu poder olhar para a minha família e dizer: eu não deixei a minha digital de tirar uma presidente que, com todos os seus erros, que com todos os erros do seu governo, que com todas as prisões que estão acontecendo no PT, eu vejo gente que triste ver as prisões. Não, triste é o que aconteceu. A prisão é bom que tenha, porque quem fez tem que ir para a cadeia, seja do qual partido for. Nunca teve as prisões. Corruptos e corruptores estão sendo presos. É isso que importa. Eu recebi ontem no meu gabinete uma mensagem assinada por mais de 130 promotores de justiça do Brasil inteiro, dizendo: não somos a favor desse governo, porém o processo não é legítimo, não existe crime de responsabilidade. É isso que está em jogo hoje. Um processo jurídico que não tem crime, e ao lado um processo político de quem está vendo no sofrimento do povo brasileiro a oportunidade de tomar o poder. Nós não vamos aceitar que isso aconteça. Eu vou combater com todas as minhas forças, não a favor desse governo, não a favor da presidenta Dilma, que faltou com a verdade nas eleições, mas nem do outro lado que recebeu o mesmo dinheiro, nem do outro lado que também está nas listas, nem do PSDB que está nas listas, que os seus nomes estão enlamaçados e não podem vir aqui dar o discurso de paladino da justiça. Eu me assustei, senhores deputados, quando eu vi o PSDB fazendo discurso favorável ao impeachment, porque tinha crime de responsabilidade. Ao lado da foto, o senhor Beto Richa, que não cumpriu a meta de superávit, que votou no ano posterior e quer dizer que tem crime de responsabilidade. Isso é vergonhoso. Isso é os paladinos da justiça que não têm moral. Aquelas pessoas que já governaram. Todas as reclamações que nós temos em relação à economia, façam um comparativo. Peguem os dados e comparem. Mas não é só isso que está em jogo. O perigo é o que se propõe nas discussões que envolvem o projeto Plano para o Futuro. Ele é um plano para o futuro de um pequeno grupo de 2 ou 3% da nação brasileira. E é um plano para o atraso, para o trabalhador, para aquelas pessoas que estão com medo dos seus programas e suas conquistas serem derrotados por um acordo fajuto que não respeita a opinião do povo brasileiro. Continuarei defendendo que a única legitimidade é a voz do povo e as urnas. E a voz do povo pede: fora Dilma, fora Temer, fora Cunha, fora Renan e fora todos os ladrões. Muito obrigado.